Fala, investidores do meu Brasil, tudo bem com vocês? E mesmo para você que ainda não é um investidor, fica aqui com a gente porque esse conteúdo pode te ajudar a você se tornar um investidor de sucesso lá na frente. Tem um conteúdo bem bacana hoje e eu vou falar sobre mentalidade vencedora do investidor de longo prazo, tá bom? E antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aí no nosso canal e também dar aquele like, dar aquele joinha nesse vídeo para que a gente ajude a disseminar mais conhecimento financeiro pelo nosso Brasilzão. Então, se você quer fazer o seu papel social hoje, em troca desse conteúdo que eu estou te passando, dá o like aí nesse vídeo para ajudar mais e mais pessoas a terem acesso e as redes sociais entenderem que esse é um conteúdo relevante e ela vai distribuir para mais e mais pessoas aí, tá bom? E para você que está chegando aqui agora e não me conhece, muito prazer, eu sou o Ale Rezende, sou especialista em finanças pessoais e investimentos, certificado pela Ambima e já invisto no mercado de ações há mais de 15 anos. E há 8 anos eu desenvolvi a minha própria metodologia de investimentos em ações com foco em renda passiva. Essa é uma metodologia que eu ensino na minha mentoria, que eu falo mais lá no nosso canal do Beabá das Finanças, lá no Instagram. Se você ainda não segue a gente lá, por favor, siga a gente que você vai ter conteúdo muito bacana sobre dividendos, sobre renda passiva, sobre viver de renda no mercado de ações e muito mais conteúdo aí com relação a finanças pessoais e investimentos, tá bom? Te espero lá no nosso canal. Sem mais delongas, vamos falar então sobre mentalidade vencedora do investidor de longo prazo. E antes de mais nada, vamos entender o que é o longo prazo, né? O que é a definição de longo prazo, tá? Segundo a Ambima, existe uma classificação de três prazos, né? O curto, médio e o longo prazo. No curto prazo, a Ambima entende serem investimentos de até 2 anos. Então, se você mantém ali um investimento de até 2 anos, ela considera isso como um curto prazo, tá bom? Já o médio prazo estaria em algo entre 3 anos e 10 anos. E o longo prazo seria acima de 10 anos. O que eu acho bem interessante, porque quando a gente fala de investir em renda variável, né, que é para longo prazo, eu sempre falo de 10, 15 anos mais, justamente para você pegar ciclos de alta, de baixa. Pode ter certeza que se você manter ali né, esse foco em renda variável para o longo prazo, dificilmente você vai perder dinheiro. Claro que depende muito das decisões que você tomar, dos papéis que você vai investir, né? Se você está escutando ali o vizinho com uma super dica mirabolante, pode ser que seja uma dica boa, mas pode te dar muitos problemas além. Então, é por isso que a gente faz vários tipos de conteúdo aqui para te ensinar a investir, né? O meu papel aqui não é ficar te indicando ativos para você investir. Não é esse o meu papel. O meu papel é te ensinar a escolher os próprios papéis, tá? E de qualquer forma, esses prazos, né, de curto, médio e longo prazo, eles devem estar sempre atrelados aos seus objetivos de vida, aos seus sonhos, né? Quais são os seus objetivos de vida e que envolvam dinheiro? Você sabe, dificilmente um objetivo não envolva recurso financeiro, né? Claro que podem ter sim, mas geralmente os objetivos de vida, os nossos sonhos, eles têm uma parte relacionada à parte financeira. Então eu preciso saber, pô, esse objetivo meu, ele é de curto, médio ou longo prazo? E de qualquer forma, todos, 100% das pessoas deveriam ter no mínimo 2 dessas categorias, o de curto prazo e um de longo prazo. O de curto prazo seria a tua reserva de emergência ali, né? Aqueles de 6 a 12 meses das suas despesas essenciais, investidos em algo que te dê segurança e liquidez. Então você não vai querer rentabilizar esse dinheiro, você quer sim ter ele disponível na hora que você precisar, ou seja, na hora de uma emergência de fato, tá bom? E o longo prazo, por que você deveria ter também foco em investimentos de longo prazo, ou seja, 10 anos mais, seria no teu caso de aposentadoria. A gente já sabe que aqui no Brasil o INSS não será suficiente para cumprir ali esse papel na tua aposentadoria. Então você vai precisar sim de investimentos para longo prazo para você conseguir complementar a tua renda se você quiser manter o teu padrão de vida na aposentadoria. Então eu recomendo fortemente
vocês terem investimentos de curto prazo na reserva de emergência, que é a primeira que você deve focar em construir, e depois sim ali de longo prazo. O de médio prazo vai depender muito dos seus objetivos de vida. Talvez você daqui a 5 anos quer comprar um imóvel, por exemplo, né? Então esse sim seria um objetivo de médio prazo, digamos assim. E outra importância de você separar esse dinheiro, o seu dinheiro em caixinhas de curto, médio e longo prazo, é o quanto de risco você pode correr nessas aplicações. Ou seja, um dinheiro de curto prazo você não pode colocar risco, você precisa ter ele disponível num ambiente seguro. Um dinheiro de longo prazo você pode sim colocar mais risco, porque você tem o tempo a seu favor. Então, quando você sabe qual dinheiro é para cada coisa, isso se torna muito mais fácil e muito melhor para você, tá bom? Ter uma mentalidade de investir para o longo prazo já é uma das características vencedoras para um investidor, tá bom? Então, se você tem essa mentalidade de investir para o longo prazo, você já tem essa mentalidade de investidor de sucesso. Agora, quantas pessoas que não falam que são investidores de longo prazo, mas no primeiro momento, na primeira crise que a Bolsa de Valores apresenta, eles saem resgatando tudo e perdem um dinheirão ali. Então isso faz muito parte do discurso das pessoas, né? Porém não faz na parte prática. No primeiro momento elas acabam querendo sair correndo ali daquele negócio, porque elas estão andando para trás da Bolsa de Valores. Mas perceba, né, que quanto mais curto prazo é uma operação, um investimento, mais risco ele tem. Então, por exemplo, para quem faz day trade, né, que compra e vende no mesmo dia uma ação, você percebe que essa é uma operação que ela não está pautada em fundamentos da empresa, né? Ela está pautada ali mais em análise técnica. E as análises técnicas elas são mais falhas, elas têm o lucro das empresas não está ali no gráfico, né? Então eles não conseguem precificar aquilo em um dia, né? Então quanto mais operações de mais curto prazo, mais risco é para você. E quanto mais longo prazo, menor é o risco, tá? Tem até um estudo americano que mostra que se você se mantém investido por no mínimo 10 anos em Bolsa de Valores, dificilmente você vai perder dinheiro, tá? É claro, de novo, que depende muito das decisões que você toma ao longo desses 10 anos, de quais papéis, quais ativos você vai colocar na tua carteira, mas, no geral, se você se mantiver ali com uma carteira saudável, com empresas muito saudáveis e lucrativas, dificilmente você perde dinheiro na Bolsa de Valores, tá? E quando a gente até estende um pouco mais esse prazo de 10 anos, tem um outro estudo que mostra que a renda fixa ela começa a se tornar mais arriscada do que a renda variável. E um dos fatores é a inflação, né? Por quê? Porque as empresas, quando você investe numa empresa na Bolsa de Valores, ela busca sempre ali ganhar da inflação e ela repassa o preço para o consumidor dela, né? Então, uma empresa de energia elétrica, ela não vai ficar com aquela conta para ela vai repassar para o consumidor final, né? Já na renda fixa, às vezes você está ganhando da inflação, às vezes não, e é o papel do Banco Central ali, né, fazer esse mecanismo de subir juros, descer juros por conta da inflação. Perceba que a renda variável no longuíssimo prazo ela acaba sendo menos arriscada até do que a renda fixa, tá? Aí eu vou te perguntar uma coisa. Como você agiria se a sua carteira de ações, imagina que você já tem uma carteira de ações, como que você agiria se caísse 50%? Imagina que você colocou lá R$1.000 e de repente, de uma hora para outra, em alguns meses, aquele dinheiro que era 1.000 virou 500. Ou se você tinha 10 mil, virou 5 mil. Ou se você tinha 100 mil, virou 50 mil. Como que você agiria nesse momento? Provavelmente você está arquitetando aí uma resposta para você mesmo, né? Agora eu vou te fazer uma segunda pergunta. Se você encontrasse um urso numa floresta, você está lá sozinho e você dá de cara com um urso, o que você faz nesse momento? Provavelmente você vai sair correndo, né? E é muito isso que acontece com quem investe em ações e não está preparado para lidar com as oscilações dos mercados, tá?
a pessoa, né, de fato se sente ali em perigo quando a bolsa de valores cai e aquele investidor acaba querendo fugir daquela perda, né? Então, pô, já perdi 50%, eu não quero perder mais. Então, o que ele faz? Ele acaba vendendo a posição que ele tem e realizando uma perda. Mas perceba que essa é a pior decisão que uma pessoa pode tomar, né? Então, o mercado de ações caiu 50%, eu vou lá e vendo porque eu não quero mais saber desse negócio, não quero mais saber de sofrer, se eu já perdi 50%, pode chegar a zero esse negócio, então eu vou pular fora disso. Mas você vender na baixa, você vender na crise é a pior decisão que você pode tomar. Você está destruindo o seu patrimônio. Então, é melhor você agir racionalmente. Eu sei que a emoção toma muito conta de nós, seres humanos, nesses momentos de aflição, mas nesse caso você precisa agir racionalmente, saber que aquela crise política, econômica, financeira, uma pandemia que surgiu, que seja, ela é passageira. Não existem crises que vão durar para a vida toda, tá certo? E aí, quando aquela crise passar, claro, pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, ok, mas ela vai passar e você vai de novo voltar a ter aquele patrimônio que você tinha e até mais possivelmente, tá bom? Mas vocês precisam de fato ter paciência e deixar o tempo passar. Um outro aspecto do investidor de sucesso é você estar sempre estudando, sempre buscando mais e mais conhecimento. Às vezes um mercado ele pode se saturar, ou uma empresa que era pagadora de dividendos, por exemplo, ela passa a não ser mais pagadora de dividendos, ela começa a ter problemas ali nos resultados. Então você precisa sim ficar antenado, né, em tudo que está acontecendo, em quais são as opções de investimentos que você tem hoje, né, saber produtos financeiros que existem no mercado ou empresas novas que estão chegando na bolsa de valores, justamente para você ir, né, buscando esse conhecimento e se tornando um melhor investidor e um investidor atualizado. É importante você também saber como estão performando as empresas que você investe, né? Como estão essas empresas? Elas ainda são lucrativas? Elas ainda pagam dividendos? Esses dividendos eles crescem anualmente? É importante você se manter atualizado nesse sentido também, já que você se tornou sócio dessas empresas ou de fundos, né? Você é cotista de um fundo, por exemplo. É importante sim você saber o que está acontecendo nos fundamentos dessas empresas, tá? Outra coisa que é importante é você comparar opções, né, ofertadas. Então, o banco me ofertou certo produto, a corretora está me falando outro produto aqui. O que é melhor para mim? Então, quando você passa a estudar essas possibilidades, você começa a criar ali, né, uma experiência de investidor que vai fazer com que você tome melhores decisões com relação aos seus investimentos. Uma outra questão é você buscar ativos, né, que estejam alinhados ao seu perfil. Não adianta nada você ser uma pessoa muito conservadora e você ir para o mercado de criptomoedas, por exemplo. Né? Você vai sofrer muito ali. Claro, né, se você tem esse interesse, estuda esse mercado, coloca um pouco do seu dinheiro nele e aí você vai sentindo ele aos poucos. Né? Então por isso que é importante a gente sempre respeitar o nosso perfil de risco. Tem pessoas que toleram mais risco, mais volatilidade, tem pessoas que toleram menos. Então você precisa se conhecer. É muito importante para o investidor de sucesso esse autoconhecimento, tá bom? E sempre que necessário, peça ajuda de mentores, né? Todo mundo que quis evoluir em alguma área da vida foi atrás de conhecimento, foi atrás de pessoas que já chegaram onde essas pessoas chegaram. E por que não vocês irem buscar conhecimento através de pessoas, de mentores aí no caso, tá? Bom, uma outra característica do investidor de sucesso, ele não fica pulando de galho em galho. Eu não sei se vocês já ouviram falar aquela história do macaco que pula de galho em galho leva mais chumbo. E de fato, no mundo dos investimentos, aquele investidor que vai para cá, depois vai para lá, depois vai para cima, depois vai para renda fixa, depois vai para variável, depois, não, agora eu vou investir em empresa de crescimento, agora eu vou investir... Não dá certo, pessoal. Então,
pule menos possível de galho em galho, tá bom? Justamente porque quanto mais você mexe no teu patrimônio, mais ele vai se dissolvendo aí. Então é importante você ter uma estratégia, né? Saber ali aonde você quer chegar e se aquela empresa mantém os fundamentos do porquê você começou a investir nela, mantenha, né? Não fica pulando para lá e pulando para cá, porque isso de fato não é uma boa coisa e você vai acabar perdendo muito dinheiro nisso. Tem pessoas que vão, né, olham para o retrovisor, então falam assim, agora o mercado de câmbio foi muito bom, então a pessoa vai lá e investe todo o dinheiro dela em dólar, por exemplo. Só que o dólar no ano seguinte ele cai, porque a economia é cíclica. E aí ele vai lá e ele colocou todos os ovos lá na mesma cesta do dólar e de repente no ano seguinte aquele dólar é o pior investimento possível. Ele fala, poxa, mas o que aconteceu? Esse ano agora então é a Bolsa de Valores que está indo bem, então eu vou para a Bolsa de Valores. Então perceba que você vai chegar sempre atrasado nas classes de ativos, por isso que eu falo, é importante vocês terem um pouco de cada né, classe de ativo na tua carteira de investimentos, para você não ficar lá nesse vai e vem e dilacerando o teu patrimônio, tá? Por isso é importante vocês serem criteriosos na hora de escolher um investimento. Estude ele, saiba onde você está colocando o seu dinheiro, né? Promessas mirabolantes aí, cuidado, tá? Então sejam muito criteriosos na hora de investir para justamente você não precisar ficar depois trocando as posições. Agora eu vou para cá, agora eu vou para lá, tá? Um outro fato é, mesmo os investidores de sucesso, eles também perdem dinheiro algumas vezes, tá? Então não tenha essa pretensão de acertar todos os investimentos que você fizer daqui para frente. Uma hora você vai realmente se deparar com alguma decisão que você tomou equivocada e ok, né? Você tira aprendizado daquela situação e você da próxima vez tenta errar menos, né? Porque a gente vai continuar errando. Nem os profissionais do mercado financeiro acertam todas, pessoal. Se você pegar gestores de fundos, né? Tem os episódios do Stock Pickers aí, do podcast, que eu gosto bastante, e geralmente eles trazem cases que não deram certo. Então a gente vê que até os profissionais do mercado financeiro que respiram, que estão ali gerindo fundos muito grandes, eles também erram e tudo bem, e eles tiram lá uma lição daquele erro, um aprendizado e da próxima vez eles vão agir de forma diferente, tá? Então não tenham essa pretensão de acertar todas as mãos. Eu tenho aqui 10 ações, pô, se você errar uma do teu portfólio ali, ok, você acertou 90%, você errou 10%. Por isso que é importante a diversificação, para quando a gente errar, não ter o risco da ruína que a gente chama, né? Você sair do game. Então acho que já deu para entender, né, pessoal, que o pior inimigo é o seu próprio comportamento. Então você tem que se vigiar o tempo inteiro. É importante você se conhecer, saber como você age nos momentos de estresse, para que você não tenha essas surpresas depois de falar, por que eu fiz isso, e se arrepender de ter vendido algo na baixa, né? Então vocês precisam sim controlar o emocional de vocês nos momentos de crise, porque nos momentos que tá tudo bem, vocês vão estar de sorriso de orelha a orelha e, né, nossa, eu tô ganhando muito dinheiro aqui nesse investimento, tal, mas o investidor de longo prazo, ele é testado nas crises, e é aí que você tem que parar, olhar para aquela carteira de investimentos e falar assim, essas empresas que eu tenho aqui, ou esses ativos, não mudaram os fundamentos, eles continuam empresas lucrativas, e eu ainda confio, né, na administração dessas empresas, então não tem porquê, é só um momento de mercado, todas estão caindo, não são só as minhas ações, então muita calma nessa hora, deixa o tempo passar, deixa as coisas esfriarem e aí a coisa vai voltar. Então, muitas vezes, só de dar o tempo ao tempo, ou seja, deixar o tempo passar, as coisas vão se resolver naturalmente, tá? Ou você já ouviu alguma vez uma guerra durar para sempre, uma pandemia durar para sempre, uma crise política financeira durar para sempre? Não, elas são cíclicas, elas vêm e vão, e assim foi dos 50 anos para trás e assim continuará sendo nos próximos 50 anos, tá? E já dizia Warren Buffett, eu não sei se vocês conhecem o Warren Buffett, um mega investidor bilionário americano,
ele costuma dizer, né? Compre aos sons de violinos e venda aos sons de canhões. Ou seja, quando tiver todo mundo, o mercado inteiro em pânico, é a hora que eu vou estar ali comprando mais ativos. E quando todo mundo estiver eufórico, nossa, as bolsas nas máximas e tal, é a hora que ele está vendendo. Então perceba que você tem uma mudança grande de mindset aí, de mentalidade, e pouca gente acaba fazendo isso. Geralmente as pessoas, quando o mercado está ganancioso, todo mundo está falando que está ganhando muito dinheiro, a pessoa vai lá e compra. E quando o mercado está de fato ruim, com guerras, com crises, bolsas lá embaixo, as pessoas costumam vender. Então elas acabam realmente de fato destruindo o patrimônio delas com essas atitudes, tá? Um outro fator que você precisa estar de olho é cuidado com a ganância e o excesso de confiança, tá bom? Porque assim, toda vez que alguém tentou ser ganancioso em algum ponto ali, acaba dando tiro no próprio pé, sabe? Porque você, nossa, brilha os olhos porque tem ali uma oportunidade de investir em algo que vai te dar muito retorno, muito lucro. Só que calma, né? Geralmente essas histórias muito boas, elas dão algum tempo depois a gente percebe que ela não era tão boa assim. Você acaba entrando numa pirâmide financeira, por exemplo. Enfim, né? Quando alguém te promete ganhos mirabolantes, desconfie, porque tem alguma coisa errada aí, tá? Então, sempre com o pé atrás, estude, vai entender o que é a empresa, quem são os gestores dessa empresa por trás, porque a ganância geralmente faz as pessoas perderem dinheiro. E também o excesso de confiança. Às vezes você pegou um case que você ganhou muito dinheiro e falou, não, agora eu sei fazer isso aqui, né? E então eu vou dar all-in no meu dinheiro nesse case porque foi ele que me fez multiplicar muitas vezes o meu capital. Só que aí você dá esse passo e de repente tudo vem por água abaixo, porque você teve um excesso de confiança naquilo que você tinha acertado, mas os mercados são cíclicos, eles não se mantêm sempre do mesmo jeito, então você precisa assim, sempre ter o pé no chão, né? E eu costumo dizer que o mercado financeiro ele é soberano. Quando menos você esperar, ele vai te dar uma rasteira se você tiver muito alavancado. Então tome muito cuidado, tá? É aquela história, o golpe tá aí, cai quem quer. E, como dizia minha falecida avó, a cautela morreu de velha. Então a gente precisa de fato ter o pé no chão, ser consciente, ter uma carteira equilibrada sempre, curto, médio e longo prazo, um pouco de renda fixa, um pouco de multimercados ali, um pouco de renda variável. E é isso que vai te fazer você evoluir financeiramente, tá? E para você se tornar um investidor de sucesso, você também precisa dominar os medos que você tem aí. Muita gente, eu ouço muita gente realmente falar lá no meu canal do Instagram que tem medo de investir na Bolsa de Valores, que tem medo de perder dinheiro na Bolsa de Valores. E o fato é, às vezes a pessoa tem medo de perder dinheiro na Bolsa de Valores, mas ela tá ali sempre financiando alguma coisa na vida dela, ou seja, ela perde dinheiro todos os meses em juros para os bancos e de fato ela perde aquele dinheiro, mas ela tem medo de entrar, de a bolsa oscilar negativamente ali com o dinheiro dela. E é claro, como que você vence esse medo? Simplesmente começando a investir aos poucos, né? Conhecendo aqueles ativos, conhecendo essa oscilação. Então, hoje em dia você consegue investir com muito pouco, pessoal. Com R$10 você já compra uma ação de boas empresas. Com R$100 você pode ter uma carteira de R$100 a princípio para entender os mecanismos e você vai aumentando aos poucos. Então esse medo você só vai conseguir não ter mais medo enfrentando essas situações. E como a gente vai enfrentar é simplesmente começando a conhecer ativos novos, investindo neles para de fato conhecer a dinâmica de cada um ali. Um outro fator importante é você ter uma mentalidade progressiva, você saber que hoje, talvez você não conheça muito do mercado de ações, mas se você começar a estudar hoje, começar a investir um pouquinho hoje, daqui a um ano você vai estar muito melhor, você vai ter evoluído muito com relação ao seu conhecimento em mercado financeiro e investimentos. Então a gente precisa ter uma mente progressiva. Eu não sei se vocês já leram o livro Mindset, ele fala muito da mente
progressiva, é essa mente que você, pô, se hoje eu estou aqui, daqui a um ano eu não vou ser mais a mesma pessoa, eu vou ser essa pessoa que eu era, evoluída, crescida, com novos conhecimentos, com novas experiências. Então sempre levem isso para a vida de vocês, tá? Mais um aspecto do investidor de sucesso é cuidado com o efeito manada. Se está todo mundo indo por ali, pare e pense se de fato aquele também é o caminho para você seguir. Geralmente as manadas, elas são medianas, elas são mais medíocres, digamos assim. Então, poucas pessoas se destacam, né? Em algumas áreas. Então, assim, será que eu tenho que ir para onde está indo todo mundo? Ou será que eu tenho que ser mais criterioso e falar, cara, beleza, mas está todo mundo indo por ali, por quê? Né? Então, perceba que o efeito manada, ele começa, uma pessoa vai, outra vai, 10 vão, 100 vão, 1 milhão vão. Só que quando você perceber que você, não, se está todo mundo indo para lá, eu vou para lá também. Mas perceba que você pode estar chegando atrasado para a festa e o bolo já ter sido devorado pelos outros que chegaram antes. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado com esse efeito manada de tá todo mundo falando, o vizinho está falando. Se o vizinho está falando, se já está nos jornais, se já está nos sites que está todo mundo indo para esse caminho, cuidado, porque o grande movimento já aconteceu e tem grandes chances de você chegar atrasado de verdade. E aí tem aqueles, eu não sei se vocês já ouviram falar dos tubarões e das sardinhas, né? Geralmente as sardinhas são os pequenos investidores ali, pessoas físicas e tal, e os tubarões são os institucionais, né? Investidores institucionais, os grandes investidores. E o que acontece? Os tubarões geralmente comem as sardinhas, né? É o alimento deles ali. A gente não quer brigar com os grandes. É importante a gente entender o movimento que os grandes estão fazendo. É mais importante você ter uma estratégia e seguir essa estratégia do que ficar, e agora? Para onde eles estão indo? E agora? Para onde eles estão indo? Sabe? Porque, de fato, você estará chegando atrasado, né, no movimento dos tubarões e é impossível brigar com os tubarões. Os institucionais, geralmente, eles estão ali, tem robôs operando bolsa para eles, é meio desleal, eles são profissionais nisso. Então, você não precisa ficar batendo de frente com os tubarões, né? Então, é importante também vocês tomarem um pouco de cuidado com o tipo de produto que estão te oferecendo, né? As instituições financeiras, os bancões aí. Será que eles estão te oferecendo uma previdência privada que cobra muita taxa de administração, por exemplo? E é isso, os tubarões eles estão ali comendo uma parte da tua rentabilidade e você não está nem percebendo. Então, por isso que é importante vocês estudarem para que vocês cada vez menos sejam enganados pelos as grandes instituições aí, tá? E um outro fator, né, é o efeito FOMO. Não sei se vocês já ouviram, né, a expressão FOMO, né, que é Fear of Missing Out. Ou seja, é aquela... tá todo mundo falando que está ganhando muito dinheiro com criptomoeda e você fica ali naquele sentimento de que, nossa, só eu não estou ganhando dinheiro com esse negócio aqui. Como assim? Deixa eu ir lá também, né? Então, esse movimento, né, esse sentimento do FOMO, que a gente diz, ele até é legítimo, né? Você sente aquilo que talvez, nossa, mas só eu estou aqui e não estou ganhando nada com isso. E aí a hora que você vai de novo, você chega atrasado. Mas assim, ninguém conta as histórias de fracasso, né, pessoal? Todo mundo fala, nossa, eu investi nessa criptomoeda que multiplicou meu capital em 10 vezes. Mas ele não contou para você que teve uma outra criptomoeda, por exemplo, que virou pó na mão dele. Ele comprou lá 10 mil reais e virou R$1.000 ou virou zero, sabe? Então, assim, as pessoas, de novo, elas contam mais os sucessos e os fracassos elas acabam escondendo debaixo do tapete. Então, cuidado com o que vocês escutam por aí e aí ter esse sentimento do, pô, será que só eu não estou ganhando dinheiro com isso? Então, esquece isso, pessoal. De novo, se você tiver uma estratégia ali de investimento, se você quiser conhecer uma outra classe de ativo, acho que vale a pena você estudar e ir alocando aos poucos ali com talvez uma ajuda de alguém que tenha um conhecimento maior do que você, para que você também não faça nenhuma besteira ali nas suas finanças, né? E por último, mas não menos importante, seja otimista, pessoal.
otimista com relação ao futuro, com relação às suas finanças, seja muito otimista. No geral, o brasileiro é um povo otimista, então eu convido aqui vocês a de verdade terem uma visão mais otimista da vida como um todo. Vocês já viram, por exemplo, empreendedores de sucesso serem pessimistas? Eu nunca vi, tá? Geralmente os investidores de sucesso e os empreendedores de sucesso, eles têm visões otimistas com relação ao país que eles estão, com relação às empresas que eles investem, com relação à empresa que eles próprios administram. Eles são sempre otimistas, ou seja, sempre esperam que o melhor ainda está por vir, né? Então é isso, pessoal. Tudo é transitório, o melhor sempre estará por vir. Eu espero que vocês tenham gostado e que absorvam essas características do investidor de sucesso de longo prazo. E eu te espero no próximo vídeo. Abraço!